Olá, amigos de Metrópolis. A entrevista de hoje é com Isaac Azar, dono e proprietário do Paris 6, um bistrô conhecido pelos famosos e que virou assunto recentemente porque é um motivo de uma briga judicial envolvendo a jornalista Marília Gabriela e os donos do empreendimento. Ela e seus filhos investiram R$ 1 milhão na filial de Miami do Paris 6 e agora querem o dinheiro de volta. Para explicar essa situação que está na justiça, vamos falar com Isaac Azar. Tudo bem, Isaac? Tudo bem, Léo. Como é que você está? Muito prazer estar aqui no Metrópole, ainda mais com o seu principal jornalista do Metrópole, Léo Dias, que todo mundo conhece, que todo mundo gosta. Tudo bem, Isaac. Cara, que situação é essa? Me explica, o que houve? Na realidade é o seguinte, né? Nós começamos uma parceria com a Marília Gabriela, eu vou falando números assim de cabeça, tá? Em 2014. E desde então eu sempre tive uma amizade muito grande com a família, com o Cristiano, que foi quem me apresentou, que é o filho, é um dos filhos, o Teodoro também. Então sempre foi Marília Gabriela, Teodoro, Cristiano e o Daniel Tussi, que é o representante dos investimentos deles. Mas a gente sempre teve uma conversa excelente, eu ia em aniversário da casa dela, ela vinha em festas dos meus filhos, sempre foi tudo muito cordial, mais do que cordial, sempre foi muita amizade mesmo. E tudo isso foi uma surpresa para mim, porque até o ano passado estava tudo bem. Quando começou, eu comecei a fazer uma reformulação no Paris 6, porque devido à pandemia, se não fizesse nada, fechava, não tinha jeito. Os restaurantes que ficaram parados, fecharam. Mais de 30%, Léo, dos restaurantes foram fechados durante a pandemia. Eu tive que fazer uma reformulação, mas uma reformulação drástica. E qual que seria essa reformulação? Eu estar de volta direto no salão com os meus clientes. Então, não sei, você conhece o Paris 6 Classic aqui em São Paulo, é a minha sede, é onde eu fico. Então, eu decidi ficar tempo integral com os meus clientes, seja no Paris 6 Classic e seja pelo Brasil nos Paris 6, que todos eles passaram a ser ou franquia ou licenciamento de marca. Ou seja, casas minhas passaram a ser sós da Doc Lobo. E com isso, a primeira pessoa que eu procurei foi o Teodoro, que tinha investimento em Campinas. Eu falei, Theo, nós estamos saindo de Campinas, eu quero fazer uma composição com você, você investiu, eu preciso devolver o teu dinheiro. E ele falou, não, tudo bem, maravilha, vamos fazer uma reunião. E aí começaram as tratativas, entrou o Daniel Tussi, sem problemas nenhum, quando, de repente, Léo, apareceu uma advogada. E eu falei, advogado? Para que advogado? Né? A gente nunca teve contato com advogado. E aí eu fui surpreendido também, nessas negociações com o advogado, com uma pedida de saída da família de todos os investimentos. Aí eu falei para o advogado, olha, desculpa, não tem nada demais acontecendo. Na realidade, o que está acontecendo no Brasil, em São Paulo, era o mês de abril, que foi o pior mês da pandemia, se eu não me engano. Foi aquela chamada fase roxa, que na realidade não era fase roxa, mas foi conhecido como fase roxa, tudo fechado. Então, eu não sei se a família ou se a advogada entendeu que o Paris 6 estava tendo algum tipo de problema, que ia fechar as portas. Só sei que eu recebi uma notificação, assim, do nada, pá, uma notificação pedindo a retirada de todos os investimentos, inclusive do Vaudeville, onde eles estavam, foi a primeira unidade que eles entraram em 2014. A partir daí, eu também deixei na mão dos advogados, né? Falei, bom, então vamos fazer o que manda o contrato, né? Eu fiquei realmente... Como havia uma relação pessoal entre vocês, você não resolveu ligar, falar, o que houve? Posso te falar uma coisa, Léo? A gente estava num momento muito... o Brasil vivia um momento muito difícil. Quando entrou em contato a advogada entrou em contato com a minha advogada. E aí a minha advogada instruiu e falou, olha, você não pode entrar em contato direto porque é falta de ética. Né? Então, o que seria falta de ética, já que tinha uma advogada envolvida. E aí, a partir desse momento, eu deixei com o advogado também. Olha, a doutora Camila, que é a nossa advogada, falou, doutora Camila, então faz o que tem que ser feito. Chegou uma notificação, eu te confesso que antes eram só conversas, quando chegou com a advogada, quando chegou a notificação, eu tomei um susto. Né? Eu tomei um baita de um susto, porque eu jamais imaginei que eles iriam pedir
Léo, imagina, a principal investidora do Paris 6 Vaudeville em São Paulo, no meio da maior crise da pandemia, com os restaurantes fechados, sem previsão de abertura, com centenas de milhares de mortes no Brasil, e de repente, estou saindo fora de tudo. Isso praticamente, naquele momento, era decretar o fim do Paris 6, porque eu não teria como aportar aquele valor. Aí a advogada me falou, não, mas segundo o contrato, nós temos no Vaudeville 1 ano para pagar, tá? Do momento que eles notificam. Então, essa notificação nós vamos responder. E foram respondidas as notificações, e daí, de imediato, eu tive depois uma conversa com a advogada também, atropelando a minha advogada. Falei, eu vou falar com a advogada da Marília Gabriela, porque ela é minha amiga, Gabi, e eu vou falar com ela. Ela é amiga do Teodoro, essa advogada, deixa eu ver o que está acontecendo. E ela foi super solícita, E eu abri meu coração para ela. E eu acho que ter sido excessivamente honesto, eu acabei pagando por isso, né? Você falou essa sua excessiva honestidade. Eu coloquei para ela, olha, de fato, os restaurantes estão todos fechados. A gente está começando agora, quando eu conversei com ela, já tinha reabertura, só que era só até, eu acho que 9 horas da noite ou até 7 horas da noite, alguma coisa que parecia que 24 horas. Né? Que acabaram afetando demais, principalmente todo o comércio e serviços, né, no Brasil. Léo, eu ouvi uma vez de um cara do setor de restaurante que eu dei risada, mas é a verdade, né? Essa proibição essa proibição a partir das 7 horas da noite era como chegar para o pessoal no Rio de Janeiro ou em qualquer cidade de praia e falar, vocês podem ir na praia só depois das 9 da noite. Você entendeu? Era uma coisa que não fazia sentido. Não abria, mas também não faturava. Para você ter uma ideia, o faturamento era pífio. Até maio a gente estava... Mas, enfim, e foi o que eu mostrei para ela, e eu acho que isso deu uma leitura de que os caras estão acabados. E muito longe disso, porque eu já tinha reestruturado toda a cadeia. Eu passei a ficar só com a Doc Lobo, e com isso os meus custos operacionais eles diminuíram. Eu tinha um escritório antes de 50 funcionários, eu passei a ter um escritório de 5 funcionários. Eu passei a ter um master franqueado que cuidava da rede toda, e eu recebo royalty através desse master franqueado. Está entendendo? As casas próprias que eu tinha, que era São José dos Campos, que era Shopping Pamplona, que era Shopping Morumbi Town, a própria loja de Campinas, todas elas passaram para esse master franqueado. Então, ele assumiu toda a operação, assumiu a gestão da rede, que era algo inteligente, porque ele é um cara de gestão, e eu assumi a parte de imagem da marca, que nasce sempre a partir do Paris 6 Classic. Tanto que, nesse momento, foi um momento de maior criatividade desde que eu abri o Paris 6. Eu nunca criei tantos pratos. Se você olhar hoje no TikTok, entramos no TikTok, batemos 100 mil seguidores no TikTok, Instagram, batemos 1.400.000. Quer dizer, se você entrar, você vai ver que a movimentação foi intensa, em plena crise. E foi uma coisa que eu falei, olha, essa é a melhor saída, eu vou sair do escritório e vou para o salão. Enquanto isso, eu vou deixar alguém que é do setor de franquias, que é esse master franqueado, o doutor, ele é do setor de franquias. Ele tem franquia da MAC, ele tem franquia ele tem uma série de franquias. Você voltou à origem, você voltou de onde tudo começou. Você foi de volta para o salão, de volta ao contato com os clientes, é isso? Eu voltei àquilo que sempre os clientes pediram. A gente quer ver o Isaac. Não é só o Isaac na fotografia, o Isaac nas chamadas, no outdoor. A gente quer ver o Isaac no salão. Então, hoje chega um cliente lá, Léo, não é celebridade, não é estresse. Qualquer cliente fala, o Isaac está aí? Tá. Eu queria que ele preparasse uma sobremesa para mim, ele criasse na hora. Eu tenho um carrinho, eu vou lá na mesa e eu preparo na hora uma sobremesa. Você entendeu? Agora eu vou começar... Isso faz toda a diferença, né, Isaac? Nossa, por isso que eu entrei para o TikTok, porque as pessoas começaram a gravar, e de repente eu fui entrar no TikTok e a menção #Paris6 tinha mais de 20 milhões de menções. Falei, agora eu vou entrar no TikTok. Entrei no TikTok, foi um estouro. E o que era isso? O pessoal gravava eu fazendo isso, né? E é o que acontece, eles gravam, divulgam, e a minha ideia agora, que está assentando, que está se acalmando, é começar a rodar o Brasil inteiro, todas as casas, e fazendo esse mesmo trabalho. Vamos fazer um balanço. Aí, primeiro, só para encerrar a questão da Marília, vocês vão devolver o dinheiro? E outra questão que é importante, quando vocês vão
E a questão de o balancete lá, no processo tem escrito isso, que eles não entenderam a questão de empréstimos. Havia empréstimos que eles não sabiam o que eram aquilo. Não, na realidade é o seguinte, e é uma questão muito simples isso. Primeiro, eles eram sócios, sempre foram sócios, não tem uma maneira distinta de se enxergar isso. Eles entraram com uma ação, e essa ação era uma ação de demonstração de números, né? Uma ação para demonstrar números. Mas o que era essa ação? Nada mais era, porque nunca teve esse problema, nada mais era do que uma forma de fazer uma pressão para que eu devolvesse rapidamente o dinheiro do Vodeville. E a advogada, ela chegou a falar naquela conversa que abriu meu coração, ela chegou a falar, não, porque nós estávamos pensando até mesmo em ir na imprensa. Então eu falei, gente, mas eu não estou entendendo isso. Eu acho que eles foram muito mal orientados, porque se ficasse na conversa entre nós, estaria tudo certo, estaria tudo certo. Tanto que lógico, durante a pandemia mandei comida para casa da Gabi, eu mesmo me propus, olha, eu vou mandar para vocês. Gente, sempre foi um tratamento extremamente de amigos. Eu tinha preocupação com ela teve um problema, foi para eu tinha preocupação, ligava, queria saber como é que estava. De repente entrou uma advogada que embolou o meio de campo. E aí teve uma estratégia jurídica que foi, vamos entrar com uma ação de prestação de contas, que eles é uma maneira de pressionar, e eles vão pagar. Acontece o seguinte, eu jamais iria, naquele momento, fazer uma ação insana, e mesmo agora, vazando para a imprensa, que é uma pena, porque coloca à tona uma situação completamente absurda. Imagina investidores, os maiores investidores de uma rede de restaurante, no meio do mês da pandemia mais forte, do alto da pandemia, pedir para sair de todos os investimentos. Realmente é pedir para colocar o fim. E a gente falou, bom, não vamos tocar o que está no contrato. Então, o contrato diz devolução em um ano, nós vamos devolver em um ano. O contrato diz ali, o de Campinas, era devolução imediata. A gente sentou e falou, imediato não dá para parcelar? Parcelou. Nós parcelamos em 8 vezes, se não me engano, e já foram pagas 3, alguma coisa do gênero, tá? Mas já foi pago quase a metade e nunca com um dia de atraso. Hoje, graças a Deus, o Paris 6 ele cresceu muito acima, por causa dessas ações, eu de volta ao salão, cresceu muito acima da média dos outros restaurantes. Então, eu consigo cumprir e atender a esses pagamentos organizados, é tudo bem organizado. Agora, não dá para colocar em cima da mesa 1 milhão da noite para o dia. E não existiu sumiço de 1 milhão. E não existiu em nenhum momento sumir 1 milhão. Alguém que falou que sumiu, se falou para você, falou justamente para poder criar um sensacionalismo na história toda. Não, e está ali, eles vão receber, ou é abril ou é maio. O valor não é 1 milhão, é 1.125.000 reais do Paris 6 Vodeville aqui de São Paulo. Esse é o... Abril ou maio de 2022. 22, que é quando dá um ano. Eu não sei porque eu não estou com... Está na mão da advogada e vão receber. A gente já está fazendo a reserva, está fazendo tudo isso para receber. Está tudo ok, está tudo certo. Agora, se perdeu esse dinheiro, se esse valor foi perdido, perdeu muito mais do que 1 milhão. E isso está nos balanços. É óbvio, na pandemia todo mundo perdeu dinheiro. Eu não acredito que tenha havido um restaurante com lucro, não tenha acontecido um restaurante com lucro na pandemia no mundo inteiro. Não é possível. A menos que fazia delivery. O Paris 6 nunca foi... Que faça um só delivery, exatamente. E o Paris 6 é experiência, não é delivery. O nosso volume de delivery sempre foi muito pequeno. Ninguém quer receber o Mickey Mouse em casa. Eles querem ir na Disney ver o Mickey Mouse. Exatamente. Mas pensando assim, mais com o coração, é uma pena que, por causa de... Obviamente é um valor muito alto, mas uma amizade de muitos anos tenha ido por água abaixo por causa de negócios, né? Eu vou te falar, por causa de dinheiro. O meu pai, ele tem 87 anos, eu considero ele um sábio, né? Ele fala, gente, qual é o valor da amizade para alguém entrar judicialmente contra você, alguém que sempre foi seu amigo? Então, eu fiquei... eu vou te falar, confesso para você, é como terminar um casamento. Não pelo dinheiro. O Paulo Ricardo tem uma piada muito boa, né? Que tinham dois
um casal se separando na frente do juiz, e aí o juiz tentou fazer a reconciliação e o juiz falou para o cara: mas há quanto tempo o senhor conhece a sua esposa? E ele respondeu: estou conhecendo agora, né? Porque na hora da briga é que a gente conhece. E realmente eu sou um cara totalmente da paz. Eu não consigo sequer segurar uma arma. Eu não sei a diferença entre uma arma e sei lá, eu não conheço, eu sou da paz. Eu sou um cara que você conhece. Paris 6 é conhecido por isso, é pelas amizades que eu faço, e não pelas inimizades. Então, para mim, isso foi uma tristeza muito grande. Léo, eu vou te falar, é uma tristeza muito grande, porque eram 3 pessoas que eu considerava muito, em especial a Gabi, que eu via e eu sempre falava: para mim você é como uma irmã mais velha. E, de repente, no meio da pandemia, um golpe desses, através de uma advogada, com uma notificação, falei: gente, está errado isso, está errado isso. Mas, enfim, coisas da vida, a gente tem que superar, né? Vamos fazer um balanço. Aliás, apesar de toda a tragédia da pandemia, assim, vocês têm 25 restaurantes espalhados pelo Brasil, filiais a pessoas... Filial não tem mais. Filial não tem. Aquilo que eu te falei, eu só fiquei com a Doc Lobo. Todos os restos, ou é franquia, quando é o Paris 6 Petit, que é aquele menor, ou é licença de marca, que é uma maneira, você entendeu? São todos de terceiros. Quais são os números hoje? Quantas franquias? Hoje nós estamos com 22 unidades entre franqueados e licenciados, ou seja, entre Paris 6 Petit e Paris 6 Bistrô. Você entendeu? Então, nós estamos com 22. Com um ano, agora que a gente está retomando tudo, vai ser um ano que, apesar da retomada, o saldo vai ser ainda negativo, né? Sim, com certeza. Eu acho que... Porque você tem janeiro, fevereiro, março, abril e maio totalmente negativo, né? E aí você não consegue suprir maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro pelos 5 meses perdidos. Isso não tem como. Vocês dispensaram muita gente na pandemia? Então, com essa estratégia que eu fiz, que eu te falei, eu acabei passando as unidades para o master franqueado. E ele tinha fôlego para poder sustentar essas unidades. Então, as dispensas foram somente aquelas extremamente necessárias. A gente trabalhou muito com aquela MP que poderia trabalhar, suspender para depois voltar, e praticamente todo mundo, praticamente não, todo mundo já está de volta, né? E agora é todo vapor faturar, né? Veja se eu estou errado no meu pensamento, porque assim, eu percebi em vários restaurantes, não exatamente no Paris 6, mas em vários restaurantes que dispensaram o seu pessoal. Quando eu voltei a frequentar, a comida não era a mesma, porque as pessoas eram novas, os funcionários não sabiam fazer. E assim, eu percebi em vários grandes restaurantes, eles estavam ainda perdidos na volta da pandemia. Isso aconteceu no Paris 6? Não, você sabe que eu percebi o seguinte, Léo, quando você tem uma crise, você também tem oportunidades, né? Então, muitos restaurantes fecharam, mas no lugar desses restaurantes, muitos novos foram abertos também. Foi um recorde de abertura de restaurante, entendeu? Então, foi esse último ano, não é que chegou ao nível que estava antes, está bem longe disso, foram mais de 1 milhão de empregos perdidos, mas teve muita novidade. Então, o que acontece? Eu me estruturei como se fosse reabrir o Paris 6. Você está entendendo? Inaugurar a partir do zero. Então, eu tinha que ter a melhor equipe. Não dava para dispensar a minha melhor equipe. Não dava para dispensar o cara que ficava o chefe da madrugada. Eu arranjei um outro turno para ele, mas eu continuei com o cara. Então, eu fiz de uma maneira que me custou um pouco, mas não era para sempre a pandemia. Não seria para sempre a pandemia. Então, a gente segurou e foi segurando para conseguir depois catapultar com essa reabertura. E o que aconteceu? Esse feriado agora, a gente teve o domingo que faturou mais do que o Dia dos Namorados. Nossa. Você tem uma ideia. A casa já estava reaberta no Dia dos Namorados. Então, a vontade de frequentar restaurantes da população é muito grande. Eu tenho acompanhado a partir de agora vai ser muito grande, né? O crescimento de tudo. As pessoas já estão nas ruas. A sensação, quer dizer, o fato das pessoas estarem vacinadas é a oportunidade das pessoas voltarem a ter a vida normal, né? Então, quando eu criei o Paris 6, eu olhei para fora. Eu olhei para Paris.
tá? Eu fui em Paris, eu já conhecia Paris, eu fui fazer uma pesquisa dos bistrôs, não eram bistrôs, mas brasseries e cafés dos anos 20 na França, que ainda existiam, e que trouxe para o Brasil. Agora, na pandemia, quando eu crio pratos, eu olho para fora. Agora, na pandemia, eu olhei para fora também. E eu via que lá fora, eles estavam, enquanto em abril a gente estava penando, lá fora eles estavam reabrindo. Então eu falei, peraí. E aí eu comecei a ver um fato muito curioso. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, estava tendo falta de mão de obra. Ou seja, você queria contratar alguém, esse cara que você tinha demitido, ele foi fazer um Uber, foi fazer alguma outra coisa da vida, ele saiu do mercado. Então você enxugou aquela mão de obra especializada. Eu não podia deixar acontecer isso comigo. Porque o quê? Eu vou treinar tudo de novo, é o que você percebeu. É gente que está começando agora em gastronomia, que está trabalhando nesses restaurantes tradicionais. Então, isso foi um tiro no pé, foi um ato de desespero. O meu lado era, eu vou olhar lá fora, eu vou me espelhar com o que está acontecendo lá fora, eu vou segurar, porque na hora do vamos ver, vai faltar gente boa. Vamos aliviar ainda mais o assunto, vamos falar sobre os pratos do Paris 6. Eu quero saber o seguinte, eu tenho umas curiosidades, porque é importante vocês saberem, vocês que estão assistindo a entrevista, que os pratos do Paris 6, se você nunca foi, vá, e porque eles têm nome de celebridades, né? As celebridades criam e fazem sugestões de pratos, e vocês colocam um cardápio com o nome das celebridades. Eu quero saber o seguinte, se você já se arrependeu de colocar o nome de alguma celebridade no seu cardápio. Então, eu sempre digo que o prato não pertence ao restaurante, mas ao cliente, você entendeu? Então, às vezes, eu coloco um prato para uma pessoa que eu gosto muito, e se esse prato não vende, eu falo para a pessoa, vamos ter que fazer um outro prato, porque esse eu vou ter que tirar do cardápio. Você entendeu? Um prato muito, muito, muito específico e não agradava a clientela. Às vezes acontece isso. Mas, por exemplo, a Ana Clara, que é da Globo, a Ana Clara ela criou um prato que eu não apostava muito nele, que era um risoto de pera com gorgonzola, porque o pessoal cria o prato. Gente, é um sucesso isso. E eu ainda falei eu falei para Ana Clara, olha, se for sucesso, a gente vai ter que trocar, tudo bem, e é um sucesso, você entendeu? E aí o prato entra para a história dos clientes, do restaurante. Então, não é o caso, mas se amanhã a Ana Clara falar, eu te odeio, não sei o que lá, eu não posso tirar um prato do cardápio por uma questão pessoal, porque pertence ao público, e é uma homenagem. Não é que o prato é o prato da Ana Clara, é uma homenagem à Ana Clara. Está entendendo? Eu sempre faço homenagem às pessoas, faço foto. Quando eu faço foto, a gente pega a autorização das fotos que a gente fez para poder divulgar nas redes sociais, são fotos profissionais. Vamos lançar agora um livro, isso aí em primeira mão, falando para você. Nós vamos lançar um livro das receitas do Paris 6, vai ser o volume 1, com 60 a 70 receitas, com esses nomes de celebridades e com fotos oficiais. Então, tem uma foto minha com o Neymar em Barcelona, quando ele jogava no Barcelona. Então, são mais de 6 anos de histórico que a gente vem fotografando. E nós vamos lançar o livro com as receitas, né? Com o pessoal, vai ser e cada receita também uma historinha do meu relacionamento, como é que começou o relacionamento com tal pessoa, você entendeu? Mas essa ideia de dar nome a prato não é minha, viu? Isso já existe na França, há muitos anos. Existiu um grande chefe chamado Escoffier, é um grande chefe, que ele era o cara que dava muito nome aos pratos. Então, se você conhece aquela tortinha de maçã chamada tarte tatin, sabe a tarte tatin? Aquilo ali, tatin é o nome de duas irmãs da classe artística, e ele fez em homenagem a elas. Tem uma outra sobremesa que é o Pêche Melba. Melba era também uma atriz que ele fez em homenagem a ela. Então, eram homenagens feitas às pessoas. E é isso, não que eu copiei o Escoffier, mas sem querer caiu no meu colo essa ideia quando eu já sabia disso. Mas quando começou o Paris 6, eu não conhecia essa turma toda. Então, eu não posso homenagear quem eu não conheço. Eu gostaria muito de poder homenagear a Fernanda Montenegro, mas eu não a conheço. Então, eu não tenho como homenagear, né? À medida que foram frequentando, o dia que o Milton Nascimento foi lá, pediu o escargot, gostou, voltou na semana seguinte, pediu de novo o escargot e pediu para que o prato tivesse o nome dele, se você quiser, eu coloco um restaurante com o teu nome, entendeu?
Pô, Milton Nascimento, É brincadeira, né? verdade. Então, Sabe que eu gostava muito, eu ia muito e comia o prato chamar era Alok. O Alok, eu acho que é salmão. era um salmão, era um salmão. Acabou saindo porque entraram outros. Salmão é o que a gente mais vende no Paris 6. Eu nunca vi um negócio desse. É Porque a mesmo? gente é um dos. A gente tem vários pratos com salmão e o que sai de salmão é uma loucura. Tem o salmão à parmegiana, tem o salmão do Paulo Ricardo, que é com risoto de pupunha, tem tudo que é tipo de salmão que você imaginar. É uma loucura. E o povo adora comer salmão. É muito louco isso. Agora, tem uma sobremesa que é uma sobremesa que virou meio que a marca do Paris 6, O Grand concorda? Gâteau. O Grand Gâteau. O Grand Gâteau foi uma criação que começou com uma brincadeira, né? Quando eu abri o Paris 6, praticamente já na abertura, eu peguei um soufflé de chocolate. Quando eu vi o soufflé de chocolate, falei, poxa, existe o petit gâteau, né? Isso aqui é um Grand Gâteau, né? Então eu dei o nome, em vez de soufflé de chocolate, eu coloquei Grand Gâteau. E anos depois, o dono da Dileto, na época, quando enfim, a Dileto estava começando e a gente vendia Dileto, a geladeirinha da Dileto, não vendia junto com a sobremesa. E o dono da Dileto, ele falou, poxa, podia ter... Pena que picolé não combina com sobremesa. Na hora que ele falou isso, veio o estalo. Eu falei, como não, meu amigo? Como não? É o que faltava para o Grand Aí ele Gâteau. botou o picolé de cabeça para baixo dentro do... Ele entra em diagonal. E por que é o que faltava? Porque virou mistura de texturas. Por dentro ele é líquido, né? Porque é chocolate derretido. E o sorvete ele é já mais cremoso. Por dentro ele é quente, o sorvete é gelado. Então virou uma complexidade, uma explosão de sabores na boca que o povo amou. Mas você tem noção de quantas calorias tem ele? Não, são Ah, muitas. não sei, mas eu estou buscando agora fazer uma versão. Agora, a gente vai falar a verdade, né, Léo? E aí você também vai. Vamos concordar, né? Quando você vai num restaurante, Não, no Paris 6, você não vai olhar a caloria. Eu, por exemplo, se eu for fazer uma. Eu tenho uma série de intolerâncias à lactose, a não sei o que lá. Quando eu vou testar um prato para lançar, as favas com a intolerância. Eu vou passar mal depois, mas tudo bem. Se eu vou para um restaurante experimentar alguma coisa, eu fui no restaurante outro dia da Bela Gil, o Paulo Ricardo me levou lá. Maravilhoso. E tinha um monte de coisa que eu não podia comer, que vou comer, não tem essa. Por quê? Porque você tem que experimentar, você tem que aproveitar. Né? O meu médico falou para mim, falou, olha, em tese você não pode comer isso, você não pode beber bebidas alcoólicas. Eu falei, pô, mas meu vinho... Então eu falei, isso é em tese. Na prática, você tem que viver. exatamente, exatamente. Isaac, então, assim, agora faça o convite aí para quem gosta, quem já foi há muito tempo no Paris 6, para voltar, que agora o Isaac está de volta ao salão do Paris 6. É o Paris 6 raiz que está voltando depois de uma pandemia terrível. E o meu sonho, eu faço o meu convite aqui para vocês que estiverem acompanhando, mesmo que não seja aqui em São Paulo, eu estou acompanhando de perto todos os outros, eu vou começar a fazer uma turnê visitando os pareceres e avisando nas redes sociais para cozinhar para você, viu? Que estiver aí acompanhando. E eu vou falar, Léo, eu tenho um sonho, você falou que você está em Recife, não é isso? Eu tenho um sonho de ter um franqueado aí, um licenciado em Recife ainda. Então, aí, quem for de Recife já saiba disso, hein? Está precisando de um Paris 6 aqui. Deixa eu te falar, fala arroba das suas redes sociais, das redes sociais do Paris 6, por favor. Então, as redes sociais do Paris 6 são sempre Paris_6. Então, você vai pegar o arroba Paris_6, tanto para o Instagram, quanto Paris_6 para o TikTok. E também, por sugestão do João Guilherme, quando a gente viajou junto para o México com as famílias, ele pediu para ter um Instagram meu pessoal para eu postar coisas minhas, né? Eu estava lá com ele, a gente fez uma foto sem camisa, ele falou, você não vai pôr isso no Paris 6, né? Aí eu fiz um Instagram, Isaac Azar, tudo junto, é arroba Isaac Azar, e você acessa lá e você vai ter um pouco da minha vida pessoal, tá? Quem tiver interesse. Ou se não, é só no Paris_6 mesmo, que aí é o Isaac no trabalho. Cara, boa sorte, felicidade aí nessa retomada. Tudo de bom para o Paris 6, para você, para sua rede. Gosto muito de você. Fique com Deus, tá? Obrigado. A recíproca é verdadeira, Léo. Muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal.